Bom, galera, vamos lá. Bora para nossa live de hoje. Primeiramente, uma boa noite a todos, boa noite a todas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós vamos iniciar a primeira de duas lives que nós faremos com o tema O Evangelho e a Esquerda, beleza? Bom, por que eu resolvi fazer essa live? Ou essas lives, né? Bom, porque provavelmente em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar que a esquerda era coisa do diabo, né? Que quem vota na esquerda é satanista, que a esquerda tem um pacto com o diabo, que PT significa Partido das Trevas, enfim, e que o objetivo da esquerda é instaurar um país comunista, satanista, né? No Brasil aqui e no mundo inteiro. Bom, isso aí é o que a gente chama de senso comum. E só que isso também, hoje a gente dá o nome de fake news. Só que durante muito tempo esse foi o pensamento da maioria das pessoas, tá? As pessoas elas viam propostas legais, propostas alternativas nas campanhas, nas candidaturas, nos políticos de esquerda, mas muitas vezes influenciadas por essas fake news, eles simplesmente optavam por não votar. Ah, você é legal, gosto de você, tudo, suas propostas são bacanas, mas você é do diabo. Então, como você é do diabo, não vai rolar, não vou te dar essa oportunidade. Hoje nós vamos estar abordando mais um contexto histórico e político. Para isso, eu gostaria de indicar aqui uma bibliografia, tá? Esse livro aqui é um livro do Paulo Capelletti, Encontro das Teologias Latino-Americanas. Um livro sensacional, um livro muito bom, que vai falar bastante, né, aqui sobre isso que a gente vai estar abordando hoje nesse vídeo. Então eu indico uma leitura muito bacana, tá? Do Paulo Capelletti, Encontro das Teologias Latino-Americanas. Bom, eu elenquei aqui 4 tópicos, né, pra gente poder, e esses 4 tópicos dá bastante conteúdo pra gente falar sobre o evangelho e a esquerda. Bom, vamos iniciar falando desse camarada aqui, ó. Camarada muito polêmico, um camarada que você pode amar ou odiá-lo, mas você não vai conseguir passar por essa vida sem ouvir falar o nome dele, tá? Esse camarada se chama Karl Marx, tá? Karl Marx, ele foi o criador de uma doutrina conhecida como marxismo, que depois foi chamada de socialismo, e hoje a maioria das pessoas, sem nunca terem lido um livro, chamam de comunismo. E todo mundo que pensa em uma sociedade melhor, em uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais oportunidades, é chamado de comunista, sem sequer a pessoa que tenta falar isso como se fosse um palavrão, sequer ter lido um livro sobre comunismo, sobre Karl Marx. Mas vamos lá. Por que vamos falar sobre Karl Marx? Ai, Karl Marx, você fez a nossa vida ficar tão difícil, seria tão mais fácil se você não tivesse dito aquela célebre frase. Que frase é essa? Bom, os críticos da esquerda vão usar como argumento uma frase que Karl Marx disse, a seguinte frase: a religião é o ópio da humanidade. Beleza? Muitas pessoas, quando ouviram Marx falar isso, falaram: ah, mas você é um satanista, diabólico, você é um ateu, enfim, você é do mal, porque você não acredita em Deus, porque você não acredita em Jesus, enfim. Galera, primeiro ponto que a gente tem que analisar dessa frase é o seguinte: Karl Marx ele não disse assim, ó, o cristianismo é o ópio da sociedade. Ele disse que a religião é o ópio da sociedade. Então, quando ele disse essa frase, ele não estava se referindo somente ao cristianismo. Embora ali onde Karl Marx vivia, a maioria era uma sociedade cristã. E o mundo de Karl Marx, na sua grande maioria, era um mundo cristão. Mas ele não se limitou à questão do cristianismo. Ele abordou de uma forma mais genérica todas as religiões. Por quê? Porque, segundo Karl Marx, a religião ela priva sua liberdade de pensamento e liberdade de escolha. E se nós formos analisar ao longo da história, Karl Marx não estava tão errado assim. Vamos lembrar, por exemplo, que as maiores atrocidades da história foram feitas em nome de Deus.
Bom, se você for para o início do século XI, ali por 1100, você vai ver a história das cruzadas, aonde a Igreja Católica iniciou uma empreitada de uma batalha, uma guerra santa contra os muçulmanos pelo controle de Jerusalém. Foram 3 séculos de guerra, de carnificina, de mortes, certo? E tudo isso patrocinado pela igreja. E eles diziam que isso era uma guerra santa contra os sarracenos, que eles chamavam os muçulmanos de sarracenos. Então, assim, ali você imagina uma guerra de 3 séculos, pessoas se matando e, pasmem, em nome do mesmo Deus, né? Porque, embora o cristianismo, como o nome mesmo diz, tenha Cristo como sua principal figura e o islamismo tenha Maomé como seu principal profeta, ambos são religiões abraâmicas, né? Ambas são religiões que vieram a partir da fé do encontro de Deus com Abraão. Então, assim, mesmo eles acreditando no mesmo Deus, esses dois povos, cristãos e muçulmanos, se degladiando durante 3 séculos, uma verdadeira carnificina, um mar de sangue, mortes, e tudo isso em nome de Deus. Se você caminhar um pouco mais na história, você vai ver a questão das inquisições, né? Então, assim, se você professasse uma fé que não fosse o cristianismo, em nome de Deus, a igreja tinha que te matar. É isso. Então, assim, muitos judeus foram perseguidos, muitas pessoas acusadas, principalmente as mulheres, acusadas de bruxaria, acusadas de feitiçaria. Então, foi durante todo esse contexto aquilo que Marx viu do cristianismo. Vamos falar também um pouco da questão da escravidão. A escravidão ela foi homologada pela igreja. A escravidão ela era vista como algo natural, porque segundo muitos cristãos, aqueles povos africanos, os povos negros, eles eram uma subespécie de humanos. Então era lícito para aqueles cristãos poderem escravizar outros povos. Então você veja Marx. Marx ele fala assim, pô, mas deixa eu ver que o cristianismo produziu até agora. Guerras, morte, destruição, perseguição, tortura. Então, peraí. Qual que é a vantagem de servir a esse Cristo? Esse foi o Jesus que foi apresentado ao Karl Marx. E aí você fala, aí os irmãos católicos podem falar assim: ah, Rafael, mas você só está falando da Igreja Católica porque você é evangélico. Não, calma aí que a gente vai chegar lá. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagine assim que você nunca ouviu falar de Jesus. Você nunca ouviu falar de Jesus. Aí de repente alguém chega para você e fala assim: ó, eu tenho uma pessoa bacana para te apresentar. Qual que é o nome dessa pessoa? O nome dessa pessoa é Jesus. Ô, legal, hein? O que ele fez? Bom, ele pregou bondade, ele pregou aqui mansidão, respeito a todos, sabe? Que as pessoas vivam em comunhão, é legal. Pô, eu quero conhecer esse Jesus. Então, ele não tá aqui agora, mas eu tenho uma galera aqui que representa ele. Vou apresentar para você. Aí te apresentam, por exemplo, Edir Macedo. Edir Macedo, com um patrimônio na casa de quase R$ 1 bilhão, já tendo sido preso por charlatanismo, certo? E respondendo a uma série de processos. A Igreja Universal responde a uma série de processos. Então, falamos aqui do Edir Macedo. Vamos falar de outro? Tem um legal aqui, ó. R.R. Soares. Bom, eu até anotei aqui, ó. O R.R. Soares, deixa eu contar um negocinho para vocês. A Igreja da Graça, ela é uma empresa. Ela tem um CNPJ, ela tem pessoas que são contratadas ali para trabalhar naquela igreja. Hoje, a Igreja da Graça, ela tem uma dívida ativa com a União, através do INSS, de mais de 144 milhões de reais. É isso mesmo. Então, assim, o ano passado houve a reforma da Previdência. Então, todos os brasileiros, com exceção dos militares, que é de fato aqueles que trazem o prejuízo econômico para a Previdência, mas todos os brasileiros vão precisar chegar até os 65 anos trabalhando para terem direito à sua aposentadoria. Você imagina, por exemplo, um construtor que trabalha em construção civil fazendo prédio até os 65 anos. Você imagina um estivador ali no Porto de Santos carregando aquele saco até os 65 anos. Você imagina alguém ali colocando piche na rua ali para fazer o asfalto até os 65 anos. Já viu aqueles casos das pessoas entrarem com pedido de auxílio-doença
de auxílio acidente serem negados? É porque o INSS não tem dinheiro. Sabe por que o INSS não tem dinheiro? Porque empresas como a Igreja da Graça devem mais de 450 bilhões para a Previdência. Só a Igreja da Graça deve 144 milhões. Olha que legal, né? E aí o R.R. Soares, ele faz o seguinte, ó, ele fala que ele é um homem de Deus, é um homem sério, tal, mas está trazendo prejuízo para a sociedade. E aí o filho dele foi candidato a deputado federal e todas as igrejas do Ministério da Igreja da Graça foram utilizadas para fazer propaganda para o filho dele. Não deu outra, ele foi eleito. Sabe o que a preocupação e a prioridade do filho do R.R. Soares? Não é com a educação do país, não é com a saúde do país, não é com a infraestrutura do país. É fazer lobby junto ao atual governo para perdoarem essas dívidas. É isso mesmo. O R.R. Soares quer que a Igreja da Graça seja perdoada e 144 milhões de reais deixem de entrar nos cofres públicos. Dinheiro que iria para a saúde, dinheiro que iria para a educação, dinheiro que iria para obras sociais, para tudo que o país precisa, porque o que nós mais precisamos é de recursos. E o R.R. Soares, com patrimônio pessoal de mais de 150 milhões de reais, tem uma igreja que deve 144 milhões para a Previdência Social. Olha que bacana. Mas vamos caminhar porque o negócio é... Segura aí, segura aí. Vamos falar de outro? Bom, Valdomiro Santiago. No meio de uma pandemia mundial, certo? No meio aí de centenas de milhares de mortes no mundo inteiro. O Brasil aqui é o país da América do Sul que com mais mortes, nós passamos de 55 milhões de pessoas mortas pelo coronavírus. Aquele charlatão do Valdomiro Santiago, que já inventou trízimo, que já fez todas as papagaiadas possíveis e imaginárias para ficar rico, e hoje de fato ele é rico, não satisfeito com isso, inventou ali um feijão para curar a Covid. É. Com toda essa pandemia, essa desgraceira que está acontecendo, o camarada me inventa um modo de tentar ganhar dinheiro no meio de uma pandemia como essa. Que o seu Valdomiro tentou fazer. Mas vamos lá, tem mais um aqui. Casal Hernandes. Né? Casal Apóstolo Estevam e Sônia Hernandes, da Renascer. Né? Em 2007, tentaram entrar nos Estados Unidos com 50 mil dólares, declarando somente 10 mil dólares. O que aconteceu? Foram presos pela Polícia Federal Americana. Passaram um tempo ali nas grades e, bom, deu um rolo, a igreja, vocês já sabem do final. Mas imagina assim, ó, você nunca ouviu falar de Jesus, você não conhece Jesus, certo? E aí vão falar de Jesus para você, mas as pessoas que vão representar esse Jesus são esse tipo de gente que eu tô te falando aí. Agora se coloque no lugar de Karl Marx. Você vai olhar e você vai falar, peraí, essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Essas pessoas não estão vendo que eles usam a religião como um modo de controle social, seja através do medo, porque se você não me obedece, você vai para o inferno, ou seja através do controle de promessa, faz isso que você vai ser abençoado, faz aquilo que você vai ser abençoada. Você tá entendendo? Então assim, Karl Marx fez essa leitura e falou assim, peraí, a religião ela deveria ser usada para algo bom, mas ela na verdade só é utilizada para o controle social e para que as pessoas não possam pensar por elas próprias. Então, por isso é que ele declarou que a religião é o ópio da sociedade. Beleza? Enquanto vamos para o segundo tópico, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que eu falo desses camaradas, me dá até nervoso. Segundo tópico, Guerra Fria. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências ascenderam no mundo, certo? Os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando o socialismo. E os socialistas, eles vêm dessa ideologia marxista, que diz que a religião é o ópio da sociedade, da humanidade. Então, nas sociedades marxistas ou socialistas, nas nações que assim se identificam, a prática da religião, ela era cerceada, ela era proibida. Por quê? Justamente por tudo isso que nós já falamos até agora. Porque eles entendiam que a religião ela é usada simplesmente para ludibriar, para enganar as pessoas. Então você não vai praticar religião aqui nesse país, nessa nação. Por quê? Porque a religião não presta.
Esse era o entendimento das pessoas, dado todo o contexto que nós já explicamos aqui. Beleza? Então, nós temos, de um lado, os Estados Unidos capitalista e permitindo a liberdade religiosa, e do outro lado nós temos a União Soviética socialista e proibindo a prática de qualquer religião. Com esse discurso, se criou a ideia de que, como os Estados Unidos eles permitem a prática religiosa, eles teoricamente é a nação de Deus, certo? Porque eles permitem que você faça. E a União Soviética e os demais países que proibiam a prática religiosa são ateus, são tudo do diabo. Então quer dizer, a Rússia é do diabo, aí você foi para a China, a Revolução Chinesa também, não praticam religião, então é do diabo. Aí você vai para Cuba também, Cuba proíbe a prática religiosa, Cuba é do diabo, entendeu? E quem não está associado a esse pensamento socialista marxista está relacionado ao pensamento capitalista, mas com liberdade religiosa, esses são de Deus. Simples assim. E aí se criou essa ideia de que o socialismo, por uma questão de não praticar a religião, pelo contexto que nós já falamos aqui no primeiro tópico, é tudo do diabo. É isso. Simples assim. O Brasil, como historicamente tem sido um capacho dos Estados Unidos, ele comprou essa narrativa, certo? E vendeu para a população. Então, da seguinte forma: olha, nós apoiamos os Estados Unidos porque os Estados Unidos é que são cristãos, certo? Então, todo mundo que está contra os Estados Unidos está a favor daqueles que não são cristãos. Então, se você está a favor daqueles que não são cristãos, você também é do diabo. Então, nós não podemos ser do diabo, certo? Então, se criou essa divisão. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante que as pessoas não analisam é que, assim, os Estados Unidos sempre se colocaram como um país cristão, certo? Se colocaram como um país cristão, mas um país cristão que joga bomba atômica em outro país. Os Estados Unidos sempre se colocaram como um país cristão, mas um país cristão que invade outro país e dissemina uma guerra civil, como foi no Vietnã. Os Estados Unidos sempre se colocaram como um país cristão, mas um país cristão que patrocina milícias para derrubar democracias, como foi no caso da Angola, como foi no caso, por exemplo, da Angola na África, como foi no caso do Congo. É só você procurar na história, tá aí, dá um Google aí que você vai ver qual que foi o papel dos Estados Unidos nas colônias africanas. Os Estados Unidos são um país cristão, mas são um país que patrocinou ditaduras em toda a América do Sul, como por exemplo a ditadura do Brasil. A ditadura brasileira, que nós chamamos de ditadura militar, foi toda patrocinada pelos Estados Unidos. A ditadura no Chile, do general Pinochet, foi toda patrocinada pelos Estados Unidos. A ditadura que nós tivemos na Argentina, inclusive que matou um padre que era muito um padre voltado para aquilo que a gente vai falar mais aqui na frente, que é a questão da teologia da libertação, que é o padre Mujica, depois vocês podem pesquisar. Também foi uma ditadura que os Estados Unidos patrocinou. Então, assim, eles se enxergavam como a nação de Deus, certo? Mas uma nação de Deus que mata, que joga bomba, que destrói democracias, que invade países, que exploram em prol do seu consumo, exploram toda uma região, inclusive a América Latina, certo? Mas eles, como iam para a igreja, eles eram colocados como aqueles que serviam a Deus. E os outros? Os outros também não eram nada santo, vamos combinar, né? Fizeram alguma, né, ao longo da história, tiveram também as suas observações, vamos dizer assim. Mas como eles não se declararam religiosos, então eles eram do diabo, certo? E o outro podia fazer a desgraceira que fosse, mas como se declaravam cristãos, então por tabela eles eram de Deus. Foi daí que surgiu esse racha. Foi daí que surgiu esse racha e foi daí que você passou a acreditar que a esquerda é do diabo. Foi por isso. Foi por conta da Guerra Fria e que o Brasil se colocou a favor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se colocavam enquanto um país cristão e os países socialistas marxistas não davam liberdade religiosa, então eles eram países ateus, e
eram do diabo para o senso comum. É por isso que você acredita até hoje que a esquerda é do diabo. É por isso, por conta da Guerra Fria. Beleza aí? Terceiro tópico. Teologia clássica versus teologia latina. Bom, em meio a todo esse caos aí da Guerra Fria, enfim tal, alguns sacerdotes, entre eles na Igreja Católica, a gente vai conhecer como teologia da libertação, e entre os evangélicos nós vamos conhecer como teologia da missão integral. Eles começaram a ver que a teologia clássica, que é uma teologia euro-americana, já não respondia mais às demandas da fé latino-americana. Por exemplo, o que faz você acreditar que a imagem de Jesus é aquele Jesus europeu que você vê nos quadros por aí? Vamos lembrar que Jesus nasceu na Palestina. E quando a narrativa bíblica vai dizer que Herodes o perseguiu, seus pais, José e Maria, foram se esconder no Egito. O Egito fica na África, certo? E o pessoal africano é daqui para lá, você entendeu? É daqui para lá. É igual eu, assim, negão, entendeu? Preto mesmo. E com uma tonalidade ainda mais escura. Então, ou você acha que tem algum loiro dos olhos verdes, igual esses Jesus que são pintados por aí, na África. Bom, pois é, né? Esse foi o Jesus euro-americano que foi trazido, o que também sustentou durante muito tempo a questão do racismo sendo aceito pela igreja, entendeu? Essa teologia clássica ela começou a não responder mais aquela doutrina calvinista, certo? Porque a doutrina calvinista da predestinação, ele diz o seguinte, que Deus predestinou uns para se dar bem e outros para se ferrar. É isso. A doutrina calvinista é isso, você entendeu? Então, assim, se os Estados Unidos é um país próspero, se os Estados Unidos é um país rico, se os Estados Unidos é um país abençoado, é porque Deus predestinou isso para eles, entendeu? E por que a América Latina é um país pobre, é um país onde a miséria impera, é um país onde a gente tudo é mais difícil, onde pessoas morrem de fome, onde temos esgoto a céu aberto, onde temos favela? A doutrina, a teologia clássica vai nos responder da seguinte forma: é porque Deus quis assim. Você entendeu? E aí, esses homens começaram a se reunir e pensar de uma forma diferente, de uma forma alternativa. Peraí, mas eu não acho que Deus faria dessa forma. E eles começaram a enxergar que a questão da miséria na América Latina não tinha nada a ver com a vontade, com o desejo, com a predestinação que Deus tinha para alguém. Não tinha. Isso tinha muito mais a ver com a questão do egoísmo do ser humano e que é com a exploração que o capital exerce de uma nação para outra nação, como por exemplo os Estados Unidos sobre países africanos e sobre a América Latina como um todo. Foi daí que eles começaram a criar essa teologia alternativa, como eu já disse aqui, a vertente protestante evangélica mais voltada para a questão da teologia da missão integral. E os irmãos católicos com a teologia da libertação. Você sabe quem é um dos maiores expoentes dessa teologia da libertação na Igreja Católica hoje em dia? O Papa Francisco. Que muitos o chamam de comunista. Como pode um Papa ser comunista? Entendeu? Bom, enfim, deixa pra lá. Mas é isso. E o que diz a teologia da libertação ou a teologia da missão integral que o Paulo Capelletti com maestria ele expõe nesse livro? É uma teologia que ela é voltada para o chão da vida. Aquilo que Tiago falava. Se eu passo e vejo uma pessoa com fome, não adianta eu colocar a mão na cabeça dela e só orar por ela. Se eu não alcançar os meios para trazer alimento para ela, a minha fé não vale nada, porque a fé sem as obras é uma fé morta. Aquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Dois religiosos, o sacerdote e o levita, passaram por aquele homem que foi roubado, que foi assaltado e que foi machucado. Eles passaram, mas estavam com pressa, porque tinham que cumprir um ritual religioso, certo? Enquanto o samaritano parou tudo o que ele estava fazendo e a partir daquele momento a prioridade do samaritano foi atender a necessidade daquele homem. Mesmo sendo inimigos por uma questão de etnia, porque judeus e samaritanos têm uma treta aí também. Bom, enfim, então essa realidade, essa fé que tem conexão com a vida,
Essa foi a fé que levou à criação de uma teologia alternativa, a teologia latino-americana. E quando eles começaram a pesquisar e juntar a teologia com outras ciências humanas, como a história, a filosofia e a sociologia, eles começaram a entender que o problema é muito maior, que o pecado do mundo são essas estruturas de poder que são malignas, essas estruturas de poder que mantêm poucas pessoas em um topo da pirâmide controlando quase que toda a riqueza do mundo e aqui embaixo uma infinidade de pessoas que vivem sobre a miséria e sobre as migalhas e que sustentam essa pirâmide. Então, mais do que praticar essa fé, essas pessoas elas começaram a questionar esse sistema. O que aconteceu em diversos países? Padres foram mortos, já falei aqui a questão do padre Mujica, depois vocês podem pesquisar, uma história linda. O próprio Papa Francisco, enquanto ele ainda era padre em Buenos Aires e fazia obras de caridade nas favelas, ele também sofreu perseguição da ditadura argentina. Aqui no Brasil nós tivemos homens fantásticos, fantásticos, como o Dom Helder Câmara ou como o Dom Evaristo Arnes, que são pessoas assim de um coração maravilhoso. Na vertente evangélica também nós temos várias pessoas aqui, o René Padilha, que é conhecido no Brasil como o fundador da teologia da missão integral aqui no Brasil. Hoje nós temos aqui também, eu tenho referência de pastores que para mim são assim exemplos. Posso falar, por exemplo, o pastor Ricardo Gondim. Eu sou membro. Nós temos o pastor Ariovaldo Ramos, que quando decidiu questionar o sistema, foi largado de mão pelos seus próprios companheiros que outrora estavam ao seu lado. Também o pastor Ed Renekiewicz, que é o pastor da Igreja Batista da Água Branca. Podemos citar mais recentemente o pastor Henrique Vieira, que vem fazendo também um trabalho sensacional. Esses pensadores, lá nos anos 60, eles começaram a questionar o sistema. E por questionar um sistema que questionava o capital, lembra que eu falei agora da Guerra Fria? Foram tidos como comunistas, foram tidos como satanistas, foram tidos como pessoas que estavam indo contra a vontade de Deus. Porque, segundo a cabeça dessa galera, a vontade de Deus era estar ao lado dos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos lançando bomba, invadindo, destruindo países e abalando democracias. Essa é a galera. Agora, o nosso quarto e último tópico, analisando. Bom, Carlos Bragantini também. Bom, então vamos agora analisar o que diz o Evangelho. Tá? Vamos agora de fato para o Evangelho. Aqui nós trouxemos todo um contexto histórico para explicar o porquê que tem esse senso comum de que a esquerda é do diabo. Isso tudo está atrelado a uma fala de Marx completamente fora de contexto, a uma questão de Guerra Fria, onde os países socialistas não permitiam a liberdade religiosa, e até aqui está tudo, espero que esteja tudo ok. Né? Bom, os Estados Unidos representam o capitalismo, certo? E não existe nada mais anti-evangelho do que o capitalismo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Porque o capitalismo, ele se vale de uma primícia que é o livre mercado. Dentro do capitalismo, eles acreditam no livre mercado, certo? Então, assim, eles sacralizam o mercado. Eles sacralizam o mercado, então o mercado é algo santo, certo? O mercado é levado a um status de Deus, certo? Então todas as desgraças, todas as mazelas do mundo vão ser resolvidas através do mercado, certo? Para isso, eles acreditam que todas as pessoas são livres para poderem ir até o mercado e procurar ter alguma ascensão econômica ou social, certo? E aí aqueles que mais se destacam, certo? Por uma questão de meritocracia, ou seja, você se esforçou mais, certo? Então você vai ter mais vantagens, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter um emprego melhor, você vai ter, bom, enfim, certo? Nada mais antibíblico e anti-evangelho do que essa doutrina. Por que eu estou dizendo isso?
Porque, para deixar claro aqui, o conceito, o objetivo dessa live não é dizer que Deus ou que Jesus é de esquerda ou de direita, tá, gente? Até porque, na minha concepção enquanto cristão, Deus ele está para além de qualquer coisa que o pensamento humano possa criar. Então Deus ele está para muito além da esquerda, enfim. Acho que Deus nem passa na porta da direita, mas Deus também não é de esquerda, porque Deus ele não se limita. A gente não pode encaixotar Deus nas nossas caixinhas, entendeu? Então o objetivo não é esse. Mas nós podemos fazer uma leitura da Bíblia. E quando nós passamos pela narrativa bíblica, nós vamos ver que desde o início, embora Deus não seja de esquerda nem de direita, mas Deus ele tem lado. E o lado de Deus sempre tem sido ao lado do pobre, ao lado do humilde, ao lado daquele que é oprimido. Vamos lembrar, por exemplo, que a narrativa do Êxodo vai iniciar dizendo que Deus ouviu o clamor do seu povo que estava sendo escravo no Egito. Então, enfim, você vê que a escravidão já não é algo que agrada a Deus, né? E os calvinistas, por exemplo, eles iam para a igreja ao domingo, tal, e adoravam a Deus e tinham seus escravos, né? Não mudava nada para eles, né? Então, como eu estava dizendo, desde o início da narrativa bíblica, você pode ver que lá no Êxodo, Deus ele já se incomoda com a opressão, quando ele vê que um povo está sendo subjugado por outro povo, né? No caso, os hebreus ali pela opressão do faraó do Egito. E a narrativa bíblica vai nos dizer que Deus ele liberta aquele povo, né? Deus ele liberta aquele povo da opressão do faraó. Caminhando ali por toda a história dos reis e dos profetas, você sempre vai ver, por exemplo, o profeta Natan colocando o dedo na cara de Davi e denunciando o que Davi fez com Urias, certo? Com a maneira como Davi mandou Urias para a morte, né? Então, Urias era a parte mais fraca naquela relação. Você vê, por exemplo, leia o livro do profeta Miqueias, que é um livro sensacional, e ele é bem pequenininho, dá para você ler rapidinho, em um dia você lê. E ele mostra a denúncia do profeta contra os poderosos que exploravam os mais pobres. Você agora, chegando no evangelho, você vê Jesus, que Jesus tá nem aí com meritocracia. Sabe o que Jesus faz com a meritocracia? Ele chuta o balde da meritocracia. Sabe por quê? Porque Jesus ele faz aquela multiplicação de pães e ele não perguntou quem trabalhou para trazer o pão, quem não trabalhou para trazer o pão, quem foi que pescou, quem foi que não pescou. É pão e peixe para todo mundo. Toma aí um monte de cartão do Bolsa Família para todo mundo. Entendeu? Não tem essa de que, você tem que estar vagabundo. Não, a visão do evangelho não é essa. A visão do evangelho tá para muito além da justiça. Tem a ver com graça, e graça é favor imerecido. Certo? Então Jesus olhou lá e falou assim: quem que tá com fome aí? Todo mundo levantou a mão, cartão do Bolsa Família para todo mundo, gente. Trazendo pros dias de hoje foi isso. Entendeu? Ele não viu quem merecia e quem não merecia. Quem se esforçou e quem não se esforçou. Equidade é quando nós olhamos as pessoas a partir da sua necessidade e não a partir do que elas merecem receber ou não. Foi por isso que nós fomos salvos, pela graça. Porque Deus ele não é justo. Porque se Deus fosse justo, nós já estaríamos no inferno. Entendeu? Deus ele tá para além da justiça. Deus é um conceito de amor ágape. Deus é um conceito de graça, que é o que? Favor imerecido. Você vê, por exemplo, Jesus falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, aonde uma turma começou a trabalhar logo cedo, às 8 horas da manhã. Uma galera chegou meio-dia, uma galera chegou 2 horas da tarde e chegou um povo lá que trabalhou só 1 hora, entendeu? E aí receberam todos a mesma paga. E aí quando perguntaram, pô Jesus, mas por que a gente trabalhou o dia inteiro, essa galera aí só trabalhou 1 hora e tá querendo receber a mesma coisa? Jesus ali, ele fala assim, mas eu não acordei isso com você, então toma aqui o que é seu. Jesus não olhou que aquele povo não trabalhou só 1 hora. O que Jesus olhou foi que aquele povo passou o dia inteiro procurando serviço e não conseguiu serviço. E que aquele povo que trabalhou só 1 hora precisava se alimentar da mesma forma daqueles que trabalharam durante o dia inteiro. Esse foi o olhar de Jesus. Esse foi o olhar, essa foi a crítica. É isso que o Evangelho nos propõe. É um conceito de equidade, é de olhar para as pessoas a partir das suas necessidades. Então eu trato de maneira desigual, sim, porque tratar igual é olhar todo mundo e nivelar pela mesma régua, e o objetivo não é esse. O objetivo é cada um de acordo com as suas necessidades. Se esse precisa de menos, eu vou ajudar com menos. Agora, de repente, aquele precisa muito mais, então eu preciso ajudar muito mais ele. Entendeu o que é o conceito de equidade?
Olhe para o que foi a igreja primitiva. A construção da igreja primitiva é algo lindo. Eles acreditavam que Jesus ia voltar, sei lá, logo mais, que Jesus voltaria rápido. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, se reuniram, aqueles que tinham, venderam as suas posses, entendeu? E foram todos viver daquilo que eles tinham. Os que tinham mais ajudavam mais, os que tinham menos ajudavam menos. Mas é lindo quando você lê e a narrativa bíblica vai dizer que ninguém tinha falta de nada. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Senhor nosso Deus. Essa que é a proposta do Evangelho. Então, quando você olha os conceitos marxistas, os conceitos socialistas, eu não estou aqui para dizer que Jesus era socialista ou marxista, eu estou aqui para dizer que os conceitos que a esquerda prega é um conceito de distribuição de riquezas. É um conceito onde nenhum trabalhador seja cerceado dos seus direitos. É que o trabalhador ele possa trabalhar e tenha acesso e direito a um salário digno, do qual ele possa alimentar sua família, ele possa prover moradia, ele possa ter direito a um sistema de saúde público e de qualidade, a que ele possa ter acesso a um sistema de educação público e de qualidade, e não que todos esses direitos sejam vendidos na plataforma, na prateleira do mercado, sendo que nós não temos dinheiro para comprar isso. Então o Estado é esse ente que vai recolher de todos, certo? E aí quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e aí depois a gente redistribui para cada um segundo as suas necessidades. É isso que a esquerda prega. A direita prega, cada um se vire. Então você até pode ter um pensamento de direita, não tem problema. O que você não pode dizer é que esse pensamento é cristão. Não é. Porque aqueles pensamentos de direitos básicos e de igualdade a todos é um pensamento que hoje a esquerda prega e não a direita. Então, se você até hoje pensou que a esquerda era do diabo, que a esquerda era de satanista e tal, foi simplesmente por uma construção histórica que passou por uma fala muito controversa e mal interpretada de Karl Marx e pela questão da Guerra Fria do Brasil sendo capacho dos Estados Unidos. Foi por isso que você acreditou que a esquerda era do diabo. Mas os valores que a esquerda prega hoje de distribuição de riquezas estão muito, mas muito mais aliado àquilo que o evangelho propõe do que a meritocracia que a direita propõe. Porque o evangelho, ele não propõe disputa, sabe? A direita, assim, o livre mercado, então você vai brigar com o outro, você vai brigar. Não, o evangelho não é isso, não briga, calma aí, o que você tem? Oh, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então me dá um pouquinho disso que eu dou um pouquinho. É partilha. O evangelho não é disputa, o evangelho é partilha, meus irmãos. O evangelho não é disputa, o evangelho é partilha. É sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Esse é o objetivo do evangelho. Então faz o seguinte, peraí. Vamos então criar. Então faz o seguinte, ó. Já que o objetivo do evangelho é esse, então vamos formar uma frente ampla aqui, só de crente, só de gente assim ungida de Deus, pessoas que conhecem o evangelho e aí a gente muda o mundo. É isso. Então beleza, tranquilo. Aí a gente tem aqui no Congresso a bancada evangélica. A bancada evangélica, ela votou integralmente a favor da PEC 241. A PEC 241 é a PEC que congela durante 20 anos os investimentos em saúde, educação e programas sociais. Se você acha que a educação hoje está ruim, se você acha que a saúde hoje está ruim, ela vai piorar. Porque durante 20 anos foram travados os investimentos. É só aquilo que foi feito em 2016, mais a inflação. Só isso. A bancada evangélica, ela votou integralmente pela reforma trabalhista, que o Partido Novo e o MBL diziam que iriam gerar 6 milhões de empregos. Não foi gerado nenhum emprego a mais, certo? Hoje nós continuamos na casa dos 13, 14 milhões de desempregados no Brasil e além disso tem um dado mais alarmante, nós temos 50 milhões de pessoas na informalidade. Nós temos 50 milhões de pessoas que vivem de bico, nós temos 50 milhões de pessoas que vivem de Uber, nós temos 50 milhões de pessoas que vivem de entrega de iFood, que são trabalhadores explorados a nível hard, entendeu? Inclusive, dia 1º de julho, eles estão marcando
uma paralisação, uma greve. E todo apoio para esses trabalhadores. Todo apoio para esses trabalhadores, porque eles não são funcionários do restaurante que eles entregam, não são funcionários do aplicativo, certo? E recebem uma parcela muito pequena, sendo que são eles que fazem esse trânsito. E o dono do aplicativo aqui que não faz nada é quem assume e ganha essa maior porcentagem. É justamente por isso que é uma questão de exploração, né? A mais-valia levada às suas últimas consequências. Nós temos a bancada evangélica. E o que a bancada evangélica fez? Votou a favor da reforma da Previdência. Aquilo que a gente já falou. Em cidades, eu poderia citar, por exemplo, o Maranhão, que a expectativa de vida de um homem no Maranhão é de 63 anos. E aí eu poderia dizer para vocês que é literalmente trabalhar até morrer, impor que uma pessoa trabalhe até os 65 anos para se aposentar, mas não precisa ir até o Maranhão. Se você for aqui no Grajaú, a média, a expectativa de vida de um homem negro, é de menos de 60 anos também. Então foi isso. Aquilo que na linguagem bíblica, desde Moisés, que foi o maior legislador de Israel, até o apóstolo Tiago diziam que era o cuidado com os órfãos, os estrangeiros e as viúvas, nos nossos dias de hoje, é essa galera. São os pobres, são os moradores em situação de rua, são os trabalhadores da terra que não têm direito à terra, são aqueles trabalhadores que não têm direito a um teto, são aquelas pessoas que não têm direito a um sistema de saúde ou de educação de qualidade. Esses, nos dias de hoje, são aqueles que, na linguagem bíblica, eram chamados de órfãos, viúvas e estrangeiros. Sabe o que a bancada evangélica fez? Deu de costa para os órfãos e para as viúvas e abraçou, aí sim de fato, o capeta, que não tem chifre, que não tem rabo e que não tem garfo, mas tem isso aqui, o dinheiro. E o nome desse capeta é o grande capital. Bom, galera, estamos chegando já no fim aqui da nossa live. Agradeço aí todo mundo que participou. Se vocês gostaram, ajudem a compartilhar, ajudem a divulgar, porque nós precisamos mudar esse pensamento. Nós precisamos tirar esse senso comum e fazer com que as pessoas tenham um senso crítico. E aí talvez, se Marx estivesse vivo, ele mudaria, né, a sua frase e não diria que a religião é o ópio da sociedade, né? E vem. Que Deus abençoe todos. Um beijo no coração de vocês e todo poder ao povo. Deus abençoe.